Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem aqui no nosso canal. Passado o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, a hora é de estudar para outro concurso da Polícia Militar, dessa vez para o Estado de Alagoas, concurso organizado pela Banca CESP, Universidade de Brasília. A Banca CESP talvez seja uma das mais temidas bancas organizadoras de concurso em nosso país. Ela tem aquele formato de questão verdadeiro ou falso que costuma deixar os alunos de cabelo em pé. Mesmo as suas questões de múltipla escolha tradicionais, que serão as que nós vamos ver na videoaula de hoje, também costumam trazer muitas dificuldades aí para os alunos, ok? Isso porque a CESP faz um tipo de questão muito baseada no texto. O grande macete para ir bem nessa prova, gente, é saber relacionar o conteúdo da questão, aquilo que é pedido na questão, com o texto. Porque na banca CESP as questões são muito ligadas, de maneira que nem dá para você resolver a questão sem estar com o texto ali ao lado. Como o tempo para fazer a prova é escasso, a jogada é que você associe rapidamente o conteúdo da questão com o conteúdo do texto. E para isso, nada melhor do que praticar bastante, ok? Algumas dicas também sobre os conteúdos mais cobrados e a maneira de abordar as questões também vão ser tratadas aqui nas nossas videoaulas, porque a nossa ideia é deixar vocês bem preparados, porque com isso, mesmo as dificuldades que a CESP coloca, não serão bastante para impedir a aprovação de vocês, ok? Então é com isso na cabeça, gente, que nós estamos produzindo essas videoaulas e até o dia da prova nós vamos soltar semanalmente várias videoaulas com questões dessa banca, ok? Vamos começar então, ó, com a questão de número 1, como eu falei, né? Sempre necessário o texto, então nós colocamos aqui ao lado e ao lado aqui temos a questão. Então temos lá, vamos começar lendo o texto, ok? Eles têm lá uma codificação para o texto, ok? E vamos lá ver o que o texto diz. O desenvolvimento de salas de aula virtuais avança a passos largos e a interatividade é o ponto-chave das pesquisas na área. A criação de programas de computador voltados para a educação à distância facilita o surgimento de novos cursos, mas é preciso preparar os alunos para o uso das tecnologias. De acordo com Claudete Paganucci, pedagoga, a integração da equipe responsável por administrar os cursos é crucial para o sucesso da educação à distância. Tanto professores quanto alunos precisam de oficinas de capacitação para que o acesso às novas tecnologias seja um facilitador do ensino e não gere frustração na hora de aprender ou ensinar, ela esclarece. Além de participar das oficinas, é preciso ter dedicação. A pedagoga acrescenta que a maioria dos alunos é composta por adultos que, diferentemente das crianças, têm maior capacidade de concentração ao estudar em casa. Apesar das exigências, o método de ensino permite que o aluno organize seu próprio horário de estudos e concilie a graduação com um emprego. Então, lido o texto, vamos lá agora ver o que a questão está pedindo. A questão diz no texto, a oração ao estudar em casa, que está na linha 16, tem sentido equivalente ao da oração. Então, repare, gente, que a primeira parte da CESP, como eu falei, localizem aqui a questão está pedindo no texto. Então, ele está falando aqui em linha 16, a gente vai aqui na linha 16, ó, e marca aqui, ó, o ao estudar em casa. Essa questão aqui especificamente dá para você resolver tanto sem precisar tanto do texto. Mas esse não é o padrão da CESP, pessoal. Na CESP é muito importante ver o que o comando da questão está pedindo no texto, tá? Porque quando tira do texto pode mudar, ok, de sentido, mudar de função, e isso atrapalha o aluno na hora de marcar a resposta correta. Então, marquem bem isso, que é a primeira dica que a gente está dando aí para a banca CESP. Então, ao estudar em casa, é uma oração reduzida, ou seja, é uma oração que contém o seu verbo numa das formas nominais. No caso aqui, está na forma infinitiva, por isso que é uma oração reduzida de infinitivo. As orações reduzidas de infinitivo, via de regra, têm valor adverbial. Ok? Então, gente, nós temos que lembrar ali
a classificação das orações adverbiais e aí ver qual é o sentido que melhor se encaixa aqui. Então, ao estudar em casa, equivale a dizer quando estudam em casa. Se eu fosse desenvolver essa oração, tirando o verbo da forma nominal e flexionando e colocando uma conjunção, o sentido ficaria o mesmo, como eu tenho aqui na letra C, porque vai ficar quando estudam em casa. Tem um claro valor temporal e é bem sabido, né, que as orações temporais são orações adverbiais. Então, a resposta à nossa primeira questão aqui, ó, é letra C. O ao passo que reformulativo não vai encaixar aqui, porque vai mudar o sentido. O ainda que, idem, porque tem valor concessivo. O porquê vai ter um valor causal e o por estudarem aqui não serviria, porque não saiu, né, da forma nominal, ficou aqui um infinitivo flexionado, tá? E não é isso que a questão está pedindo. Então, letra C, aqui na questão 1, esse tópico é o das orações reduzidas. É bom marcar também, gente, que a CESP gosta muito de análise sintática, ok? Tanto do período simples quanto do período composto. Então, fica a nossa dica aí para vocês estudarem esse tópico. Em caso de dúvida, entre em contato aqui com a gente, ok? Vamos lá para a questão de número 2. Aí com o mesmo texto, então não precisamos ler. E aqui está pedindo, então, um exemplo do discurso direto. Ora, o que é um discurso direto? O que são os tipos de discurso? Os tipos de discurso são os modos que nós temos para reproduzir a fala de alguém em um texto. Se essa reprodução é direta, ou seja, fiel ao que é dito, eu tenho o discurso direto. Quando eu adapto o que foi falado com as minhas palavras, aí eu tenho o discurso indireto. Então, vai marcar o discurso direto a presença dos dois pontos e o travessão, que vai indicar, então, que alguém vai falar e essa fala vai ser reproduzida no discurso direto. As aspas também podem marcar discurso direto. Já o discurso indireto, ele é caracterizado pela presença dos chamados verbos de elocução, também chamados de verbos dicende, que são aqueles verbos que indicam atos de fala. Falar, dizer, perguntar, indagar, ok? Todos esses que indicam que a pessoa está falando são verbos de elocução. Então, vamos lá. Para localizar um discurso direto, o que eu vou precisar? De dois pontos e travessão ou de um trecho que esteja entre aspas. E esse trecho entre aspas vai ser justamente, ó, se eu for ao texto, eu vou encontrar aqui, ó, pegar o meu ponteirinho para marcar, certo? Eu vou marcar aqui, lá, um trecho que eu tenho, ó lá, tudo entre aspas, tudo aqui, ó, que eu estou marcando, sublinhando aqui para vocês, ó, tudo isso aqui está no discurso direto. Repare que é a reprodução fiel da fala da pedagoga Claudete Paganutti. Logo, resposta aqui da questão 2 é letra C. A CESP também não só costuma pedir para localizar o discurso direto ou o indireto, mas também transformar, passar um discurso para o outro. Ok? Então, lá a questão de número 3, mais um texto. Temos lá o seguinte: o acesso à educação é fundamental para que todos possam intervir de modo consciente na esfera pública, participar plenamente da vida cultural e contribuir com seu trabalho para a satisfação das necessidades básicas e a melhoria das condições de vida da sociedade. Entretanto, em pleno século XXI, o Brasil ainda possui um enorme contingente de cidadãos privados do mais elementar direito à educação. O Censo Demográfico de 2010 contabilizou 13,9 milhões de jovens e adultos com idade superior a 15 anos que declararam não saber ler ou escrever.
Ao longo das últimas décadas, o Brasil consolidou uma consciência social do direito à educação na infância, mas ainda não construiu uma cultura do direito à educação ao longo de toda a vida. Assim, é comum que pais com baixa escolaridade lutem para que os filhos tenham acesso a um ensino de qualidade, sem reivindicar para si mesmos o direito que lhes foi violado. Entretanto, não é raro que pessoas com escolaridade elevada permaneçam alheias ao fato de que estão cercadas por adultos que a pobreza e o trabalho precoce afastaram da escola, ou que têm precário manejo da leitura, da escrita e do cálculo matemático. Então, dito o texto aí, nós temos aqui uma das questões favoritas da CESP, que é o da reescrita. Ok? Esse tipo de questão com certeza vai cair na prova, gente, seja lá em que modalidade for, seja na múltipla escolha tradicional, como nós temos aqui, seja na questão de verdadeiro ou falso, porque é um dos tópicos mais cobrados pela CESP. Qual é a jogada aqui? A reescrita normalmente vai mudar a forma, mas vai preservar a correção gramatical e também o sentido do texto. Ok, gente? Então, esse trecho aqui do comando da questão é que é importante. Ok? É a preservação da correção e do sentido do texto. Aqui também. Tá? Então, o grande lance aqui, gente, é que a CESP ela faz mudanças muito sutis. Ok? O aluno muitas vezes não consegue ver a diferença. Então, nossa dica aqui é prestar atenção em coisas bem pequenas. Às vezes é uma vírgula, às vezes é uma única palavrinha que mudou, às vezes é a posição de uma determinada palavra, às vezes é um outro sinal de pontuação, por exemplo, uns 2 pontos trocado por uma vírgula, ou uns 2 pontos trocados por um travessão, ou seja, sempre são coisas muito pequenas. É muito pedido também, gente, a troca de verbos por nomes, nomes por verbos. Vocês vão ver que isso acontece aqui nessa questão. Seja como for, tem de estar atento, porque a menor mudança na estrutura, no sentido, já invalida uma questão. Preste atenção também na questão da estrutura, porque é necessário manter a correção gramatical, ok? Então não pode haver erro. Certo? Então, vamos lá. O trecho é contribuir com o seu trabalho para a satisfação das necessidades básicas e a melhoria das condições de vida da sociedade. Está nas linhas 3 a 5. Então, gente, vamos ter aqui, seria contribuir com o seu trabalho para a satisfação das necessidades básicas e a melhoria das condições de vida da sociedade. Esse é o pedaço aí no texto. Okay? Onde que a reescrita mantém o sentido e preserva a correção gramatical? Ora, no item A, nós temos contribuir com o seu trabalho para a satisfação das necessidades básicas e com a melhoria das condições de vida da sociedade. Repare que a única coisa que foi acrescentada foi essa preposição com aqui. Okay? Vou marcar aqui. A única coisa que foi acrescentada foi esse com. Mas repare que quando a gente coloca esse com aqui, vai funcionar como se o verbo contribuir estivesse contribuindo com 2 coisas diferentes. Vou contribuir com o trabalho e com a melhoria. Ok? Quem contribui com alguma coisa. Então, se eu coloco o com aqui, eu passo a ter 2 objetos diretos para o verbo contribuir. E quando eu olho a frase original aqui, eu vejo que eu só tenho um objeto. Contribuir com o quê? Com o seu trabalho para a satisfação das necessidades básicas e a melhoria das condições de vida. Ou seja, eu contribuo com o trabalho para 2 coisas, satisfação das necessidades e melhoria das condições de vida. Então, repare que colocar esse com aqui faz com que a estrutura da frase mude, ok? E essa mudança muda o sentido da informação, porque eu estou contribuindo com 2 coisas ao invés de uma, que é o que está no sentido original, certo? Então, vejam, uma pequena parcelinha, só uma preposição já alterou tudo, e é isso que vocês têm que prestar atenção nesse tipo de questão. A letra A, então, está invalidada. No item B, nós temos contribuir com o seu trabalho
para satisfazer as necessidades básicas e melhorar as condições de vida da sociedade. Aqui, gente, repare que o que o autor da questão fez foi trocar o nome satisfação e o nome melhoria por verbos correspondentes, satisfazer e melhorar, ok? E isso mantém a correção gramatical e mantém o sentido do texto. Logo, a resposta é o item B. Ora, vocês podem perguntar, então, um aluno mais esperto vai perguntar, então, por que não é o item C? Ok? Porque no item C, reparem que aqui ele usou o verbo e aqui ele usou um nome. E como eu tenho aqui uma conjunção juntando as duas coisas, é necessário que eu mantenha uma estrutura paralela, ou seja, respeite o chamado paralelismo. O que é o paralelismo? O paralelismo é, se eu tenho duas estruturas com a mesma função e o mesmo sentido, elas têm que ter a mesma estrutura. Ora, o satisfazer aqui tem a mesma função sintática do melhoria aqui. Então, por que um está com verbo e outro está com nome se eles têm a mesma função? Ou eu coloco o nome nos dois, ou eu coloco verbos nos dois. Não respeitei o paralelismo e, por isso, a questão está errada. No item D, contribuir para com, aqui você... o acréscimo desse para muda completamente o sentido do texto, ok? E a mesma coisa, a inclusão dessa preposição aqui. Ok? Uau! Então, no caso, a resposta correta, letra B. Pratiquem esse tipo de questão, porque eu estou dizendo, pessoal, vai cair na prova. Podem me cobrar depois. Vamos lá na questão de número 4, né? Temos o mesmo texto, ok? E aí está pedindo o seguinte: o acesso à educação é fundamental, entre outras razões. Por quê? Por quê? Qual é a razão para você garantir o acesso à educação? Ora, lendo o texto, gente, fica claro que nós vamos ter que a jogada aqui é você ter uma intervenção consciente do cidadão na esfera pública, porque, né, é necessário que você tenha uma boa escolaridade a fim de que possa agir com consciência durante o exercício da sua cidadania, ok? É mais ou menos o que vai sendo dito aqui ao final do texto, principalmente nesse último parágrafo aqui, ok? Então, na questão 4, temos como resposta aí o item E. E na questão de número 5, outra questão lá que vai fazer, como eu disse, né, a reescrita, vai cobrar a reescrita, mantendo o sentido e preservando a correção gramatical. Como eu disse, é o tipo de questão mais frequente. Então, o trecho está lá na linha 12 a 14, né? Vai ser justamente esse pedaço aqui, ó. Devido à sua rigidez administrativa, inadequação de normas e grande quantidade de regulamentos. Tá? E aí, vamos dar uma lida no texto aqui para a gente entender aí, ok? E poder ver qual é a melhor opção. O alemão Max Weber, um dos mais renomados pensadores sociais, fundador e expoente da teoria sociológica clássica, elaborou um conceito de burocracia baseado em elementos jurídicos do século XIX, concebidos por teóricos do direito. A divisão e distribuição de funções, a seleção de pessoal especializado, os regulamentos e a disciplina hierárquica são fatores que fazem da burocracia moderna um modo mais eficiente de administração, tanto na esfera privada, em uma empresa capitalista, quanto na administração pública. O leigo, em geral, costuma criticar o aparelho burocrático da administração pública devido à sua rigidez administrativa, inadequação de normas e grande quantidade de regulamentos. Esses aspectos produzem resultados contrários aos esperados pelo cidadão, como, por exemplo, a lentidão dos processos. De fato, a crescente racionalidade do sistema burocrático tende a gerar efeitos negativos que podem diminuir drasticamente a eficiência de uma organização ou sociedade. Em contrapartida, novos modelos de estruturas burocráticas alternativos ao modelo weberiano têm sido experimentados. Então, vamos lá, se eu fosse mudar esse trecho aqui, reescrevendo, mantendo
o sentido e a correção, como é que eu teria aí, gente? Devido à sua rigidez administrativa, à inadequação das normas e à grande quantidade de regulamentos. Ora, o nome devido rege a preposição a, ok? Então, ele tem o a aqui. E como eu tenho um nome, uma sequência de nomes no feminino, a rigidez, a inadequação e a grande quantidade, ok? Vai haver a crase. Ah, mas tem a crase antes do pronome possessivo? Diante do possessivo feminino, a crase é facultativa, mas ela pode ocorrer, ok? Como eu botei a crase corretamente em todos os segmentos, ok? A alternativa letra A está correta e vai ser a resposta da questão 5. Qual é o erro na B? O erro na B é aqui, ó. Se você usou uma crase aqui, tem que usar aqui e tem que usar aqui, para manter o paralelismo, certo? Não são todos nomes regidos pela preposição devido? É devido a 3 coisas: a rigidez, a inadequação e a grande quantidade, ok? Então, se eu tenho crase no primeiro aqui, ó, vou ter que ter crase em todos os outros, igual na letra A, ok? No item C, aqui faltou a preposição. A locução prepositiva é devido a, ok? E cortou o a nos 3 complementos, ocasionou um erro de regência, certo? No item D, aqui você só colocou, o autor, melhor dizendo, né, crase nos 2 primeiros e não colocou na última. E aí não obedeceu ao paralelismo, manteve então a frase errada. E no item E, ok, faltou de novo o a regendo aqui o devido, né? O devido rege a preposição a, vamos botar aqui o ponteirinho, ó. Aqui faltou, aqui deveria ter a crase, porque o nome devido, né, precisa do a preposição, e a mesma coisa aqui, faltou crase também, o acento grave indicativo da crase. Ok, gente? Então, resposta correta, letra A. A gente encerra essa videoaula por hoje, pessoal. A gente espera que as questões da Banca CESP comecem a deixar de ser um fantasma assustador para vocês. A gente quer que vocês reparem que com um pouquinho de treino, um pouquinho de atenção, não é tão difícil assim resolver as questões de língua portuguesa dessa banca tão temida, ok? Vão acompanhando, então, as nossas postagens aqui até o dia da prova. Em caso de dúvida, podem entrar em contato conosco. Teremos satisfação em ajudá-los e vê-los, né, devidamente aprovados no concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Eu me despeço aqui, pessoal. Espero vocês na próxima aula. Um abração e até lá.